Como foi o julgamento dos anjos caídos antes do Éden? Muito antes do homem conhecer o Éden, antes que houvesse qualquer sinal de queda ou julgamento, existia apenas luz, propósito e glória. No silêncio da eternidade, antes mesmo que houvesse um princípio para a criação visível, Deus estabeleceu seres espirituais que habitariam as alturas. Os anjos foram criados como ministros celestiais, servidores da vontade do Altíssimo, não apenas como espectadores do plano divino, mas como partícipes da manifestação de sua glória. Eles surgiram no cenário eterno como reflexos da ordem, da beleza e da obediência. A origem dos anjos é um dos mistérios mais antigos e, ao mesmo tempo, mais fascinantes das Escrituras. Eles não são eternos como Deus, mas foram criados em um momento específico da eternidade, fora do tempo humano. Foram formados antes da criação do mundo visível, em um domínio onde a matéria ainda não existia e onde tudo era governado diretamente pela luz da presença divina. Conforme revelado em Hebreus capítulo 1, versículo 14, não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Essa pergunta retórica carrega em si a natureza de sua existência. Eles são espíritos a serviço da vontade de Deus. A narrativa de Jó, capítulo 38, versículos 4 a 7, nos oferece uma janela para o momento em que os anjos testemunham a criação do mundo. Onde estavas, tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Aqui entendemos que os anjos já existiam quando Deus estendeu os céus como um manto e firmou os alicerces do universo. Eles viram a terra emergir do caos primitivo, contemplaram os mares sendo contidos, as luzes celestes sendo acesas e os limites da vida sendo traçados. E em tudo isso eles cantavam, eles se alegravam, eles glorificavam. Esses seres, muitas vezes representados como mensageiros ou guerreiros, também tinham outras funções mais profundas e complexas. Alguns guardavam regiões, outros ministravam diante do trono, outros registravam as palavras eternas. Cada anjo foi criado com uma função específica, com uma identidade espiritual moldada para refletir a multiforme sabedoria de Deus. Havia hierarquias, ordens e coroas de autoridade. Havia os serafins que voavam ao redor do trono clamando Santo, 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 conforme descrito em Isaías capítulo 6. Havia os querubins, guardiões da glória e da santidade, como os que foram colocados na entrada do Éden após a queda do homem. Mas entre essas miríades de seres, havia um esplendor particular, um brilho que se destacava, um anjo ungido, um querubim de brilho incomparável. Ele era perfeito em formosura e sabedoria, criado por Deus com dons magníficos, e mesmo ele, tão glorioso em essência, ainda era apenas uma criatura. Seu papel, sua glória e sua beleza não pertenciam a si mesmo. Eram reflexos do Criador. Neste primeiro momento da existência angelical, não havia sombra, não havia conflito, não havia queda. Os céus estavam em perfeita harmonia e a adoração era contínua. Salmos 148, versículos 2 a 5 nos revela: Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos. Louvem o nome do Senhor, pois mandou e foram criados. Eles foram formados por uma ordem direta de Deus, nada intermediou seu nascimento espiritual. Eles vieram à existência por um decreto de glória. Esse tempo, que precede qualquer julgamento, qualquer rebelião, é muitas vezes esquecido. Mas é fundamental compreendê-lo, pois só se entende a queda dos anjos caídos quando se compreende a altura de onde caíram. Eles não eram seres comuns.
Não estavam entediados nem ignorantes. Foram criados em plenitude de luz, em plenitude de propósito. Viram o rosto de Deus. E ainda assim, alguns escolheriam outro caminho. É nesse cenário que a narrativa da criação dos anjos se conecta de forma profunda com o tema maior do julgamento antes do Éden. Pois Deus, ao formar esses seres, lhes conferiu liberdade. E com a liberdade veio a possibilidade de escolha. E com a escolha viria inevitavelmente o tempo da prova. Mas, neste primeiro momento, tudo era reverência. Os céus estavam cheios de glória. Cada nota dos cânticos angélicos preenchia os céus com sons que ainda ecoam na eternidade. Havia dança entre as estrelas, havia luzes que vibravam ao toque da adoração. Os anjos sabiam quem eram, sabiam para quem foram feitos. E diante disso, toda a adoração fluía como um rio sem interrupção. Essa pureza, esse estado inicial, será essencial para entender a gravidade da corrupção que virá mais à frente. Quanto mais alto se está, maior é a queda. E ao contemplarmos esse tempo anterior à matéria, essa existência pura e ordenada, começamos a entender o contraste que se aproximava. Quando os anjos foram criados, o universo ainda não conhecia o mal. A ideia de julgamento não havia se manifestado. Havia apenas a vontade perfeita de Deus e a obediência das hostes celestiais. Mas dentro do próprio esplendor, algo começaria a se mover, um sentimento sutil, um desejo silencioso, algo que por ora ainda não tinha nome, mas que mudaria para sempre a ordem dos céus. E é assim que, enquanto as estrelas da alva ainda cantavam, enquanto os fundamentos da terra ainda eram traçados, no coração de um dos maiores anjos começava a nascer uma ambição que, em breve, rasgaria o céu em dois. O surgimento do orgulho. No esplendor do céu, onde tudo era santidade e harmonia, algo inesperado começou a crescer. E não foi um som, nem uma sombra, nem uma rachadura visível. Foi um pensamento, um movimento sutil, interno, silencioso, surgido não no abismo, mas no meio do trono, no coração de um querubim. Ele era conhecido entre os anjos pela sua majestade. Sua presença irradiava sabedoria, sua aparência refletia beleza rara, sua função era exaltada. Esse anjo, criado por Deus com honra singular, foi estabelecido sobre os montes da adoração. Ele andava entre as pedras afogueadas, como revela Ezequiel, capítulo 28, versículo 14, e era chamado de o querubim da guarda ungido. Suas vestes reluziam com pedras preciosas, sardônio, topázio, diamante, crisólita, ônix, jaspe, e seus movimentos eram perfeitos desde o dia em que foi criado. Mas ali, na perfeição, nasceu o orgulho. O orgulho que, diferentemente do pecado humano, não nasceu de carência, mas de abundância. A queda dos anjos caídos, especialmente de Lúcifer, não começou com escassez, mas com excesso de beleza, de poder, de proximidade. Ele não estava à margem do trono, estava diante dele, e ainda assim não bastava. A Escritura diz em Ezequiel capítulo 28, versículo 17: Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Essa é a raiz do conflito que viria a abalar o céu, a exaltação de si mesmo. Um anjo que, em vez de refletir a glória, quis possuí-la. Em vez de servir o trono, quis sentar-se nele. Esse desejo tomou forma. Ganhou voz. Isaías, capítulo 14, versículos 12 ao 14, registra suas intenções. Subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Serei semelhante ao Altíssimo. Aqui, Lúcifer revela sua aspiração. Ele não quer ser apenas visto, ele quer ser adorado. Ele não quer ser um canal da glória divina,
ele deseja ser a fonte. O que antes era submissão, agora se transforma em insubordinação. Mas esse surgimento do orgulho não foi apenas um rompante, foi um processo. A corrupção não explodiu de imediato, ela fermentou. Começou como um pensamento, depois se tornou vontade e, por fim, intenção manifesta. O anjo começou a olhar para si, a contemplar sua beleza, sua influência, sua posição. E então sua adoração desviou-se. Antes voltada para o Criador, agora era silenciosamente redirecionada ao próprio coração. Este é o ponto em que o universo espiritual sofreu sua primeira ruptura. Lúcifer já não era um ministro da luz, mas um portador de si mesmo. Ainda não havia se rebelado abertamente, mas já havia se desviado internamente. O coração que outrora pulsava pela obediência, agora ardia por ascensão. Essa queda não se deu no tempo, mas na eternidade. E por isso, seu impacto é eterno. A ironia é profunda. O mais belo dos anjos, o mais próximo da glória, foi o primeiro a se afastar. Não por pressão externa, não por tentação, mas por soberba. O julgamento dos anjos caídos não começou com espadas, mas com comparações. Lúcifer mediu sua luz e decidiu que era suficiente. Avaliou seu lugar e concluiu que merecia mais. Seu erro não foi ver sua glória, mas esquecer que ela vinha de Deus. Este tipo de orgulho espiritual é o mais perigoso, porque se disfarça de justiça, de mérito, de direito. Lúcifer não se rebelou por ignorância. Ele conhecia a majestade do Altíssimo, mas ainda assim desejou ser igual a ele. Não quis substituí-lo por outro Deus, quis ser ele mesmo o centro da adoração. O erro de Lúcifer foi tentar possuir o que deveria apenas refletir. Essa transgressão foi tão profunda que nem o tempo pode medi-la. A Bíblia não registra quantos dias ou momentos se passaram entre sua criação e sua corrupção. Porque esse drama se desenrolou fora do tempo, em um domínio que só Deus compreende por completo. Mas o que sabemos é que, uma vez que esse desejo se estabeleceu, a queda se tornou inevitável. O orgulho não ficou restrito ao coração de Lúcifer. Ele começou a propagar sua ideia. A semente do ego começou a germinar em outros anjos. Ele não usou ameaças, usou encanto. Seu brilho era atraente, sua sabedoria era sedutora. Ele falava de liberdade, de autonomia, de uma nova ordem celestial. E assim, o veneno da insatisfação começou a se espalhar entre aqueles que antes só conheciam adoração. Essa influência silenciosa seria a origem da rebelião que viria. Mas por ora ainda não havia guerra, ainda não havia confronto. Apenas uma tensão crescente no invisível. Os céus permaneciam em seu curso, mas algo já não estava em ordem. Um desequilíbrio espiritual tomava forma. A harmonia se enfraquecia, e os primeiros sinais da divisão começavam a surgir nas hostes celestiais. A história da queda de Lúcifer não é apenas um relato sobre um anjo, é a história do primeiro eu que se levantou contra o tu de Deus. O nascimento do ego como entidade autônoma, como fonte de verdade própria. Foi a introdução da soberania pessoal, onde só havia submissão santa. E esse foi o início do fim. Mas Deus não foi surpreendido. O Senhor, que conhece os pensamentos antes mesmo que cheguem à palavra, viu o movimento interno de Lúcifer. Viu a vaidade se formando, viu a luz começando a se curvar para si mesma e ainda assim não interveio de imediato. Porque o julgamento só é justo quando a escolha é plena. Deus permitiu que a intenção crescesse, que a ambição se formasse, para que no momento certo o juízo fosse inquestionável. E assim o céu, que antes era pura harmonia, tornou-se palco de tensão espiritual. Aquele que fora formado para guardar a glória, agora caminhava para corrompê-la.
Aquele que andava entre as pedras de fogo agora preparava terreno para plantar revolta. E nas profundezas do invisível, o som do orgulho já começava a ressoar, como um trovão distante. Mas ele ainda não estava sozinho. Outros começavam a ouvir, outros começavam a crer, outros começavam a duvidar. E no santuário mais elevado, onde antes ecoava apenas o cântico dos santos, agora pairava uma pergunta, silenciosa. Será que existe algo além de servir? A rebelião. O que começa com um pensamento se torna um desejo. O que era apenas desejo torna-se doutrina. E quando uma mentira se organiza, ela se transforma em revolução. Assim se deu o momento mais trágico da história celestial. A rebelião que rompeu os céus. O orgulho que se acendeu no coração de Lúcifer já não era segredo. Agora era discurso. Ele havia se tornado uma voz entre os anjos, uma influência entre os exércitos do céu. E sua ambição, antes interna, agora ganhava seguidores. Ele não se levantou sozinho. Com astúcia, sem pressa, lançou suas sementes em ouvidos atentos. Ele prometia liberdade. Falava de uma glória maior, de uma estrutura celestial menos rígida, de um futuro onde os anjos teriam mais autonomia, mais escolha, mais luz própria. Ele não dizia que queria destruir o céu. Pelo contrário, dizia que queria reformá-lo. Esse é o mistério profundo da rebelião espiritual. Ela raramente se apresenta como mal evidente. Ela começa como uma promessa de bem maior. Lúcifer não gritava contra Deus. Ele insinuava alternativas e, aos poucos, foi ganhando espaço entre aqueles que o admiravam, não pela força, mas pela influência. E quando a influência se espalha entre os que servem, o sistema começa a ceder. A Bíblia revela que 1/3 das hostes celestiais foi arrastado com ele. Apocalipse, capítulo 12, versículo 4, nos mostra que a sua cauda levou após se a 1/3 das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Essa linguagem simbólica carrega um peso literal. 1/3 dos anjos escolheu seguir aquele que havia se desviado da luz. 1/3 de seres criados para servir, cantar, proteger e adorar, agora seduzidos por um novo propósito. Eles não foram forçados, foram convencidos. E esse detalhe muda tudo, porque não houve coerção, houve aliança. Lúcifer não se tornou apenas um líder rebelde, mas o cabeça de uma nova proposta espiritual. E a partir desse momento, o céu não estava mais unido. As hostes, antes em sinfonia, agora estavam divididas. Os cânticos já não eram unânimes. Havia silêncio onde antes havia harmonia. Havia confusão onde antes havia ordem. Essa divisão espiritual não aconteceu num canto esquecido do céu. Ela se deu no meio do trono, nos corredores onde a adoração fluía, na presença daquele que tudo vê. Deus não impediu, não interveio prematuramente, porque antes do juízo vem a separação. Antes da sentença vem a prova. Deus permitiu que a rebelião tomasse forma, que a divisão ficasse clara, para que ninguém pudesse dizer no futuro que havia dúvida quanto à justiça do julgamento. E é nesse ponto que a rebelião se torna uma realidade irreversível. O coração de Lúcifer já não deseja mais o céu que Deus criou. Ele deseja um céu à sua imagem, um reino onde ele seja o centro, um trono onde sua palavra seja final. E aqueles que o seguiram já não servem à luz, mas à promessa de algo novo, mesmo que indefinido. Eles passam a rejeitar não apenas o governo de Deus, mas a natureza da obediência, a lógica da adoração, a estrutura do reino. A rebelião no céu não foi apenas uma insubordinação, foi um cisma cósmico, um rompimento espiritual. Foi
O momento em que os céus deixaram de ser invioláveis. A perfeição foi tocada, a santidade foi desafiada, não com armas, mas com ideias, não com destruição, mas com desvio. A raiz do pecado humano nasceu ali, não na terra, mas no céu. E isso muda tudo. Deus então observa, ele não está em dúvida, ele está em posição. Ele aguarda o ponto exato em que o mal não possa mais ser escondido. Quando a intenção se transforma em ação, o juízo se torna inevitável. E é nesse ponto que a rebelião espiritual ultrapassa a linha da tolerância divina. É importante entender que essa rebelião não foi um golpe imediato. Foi uma transição gradual, alimentada pela vaidade, consolidada pela adesão e revelada pela divisão. E com isso, os céus se tornaram campo de batalha. Não no sentido físico, ainda não, mas espiritualmente já não havia mais unidade. Já não havia mais uma única vontade fluindo de todos para o trono. Havia agora duas vontades em conflito, a de Deus e a de Lúcifer. Essa cisão marca a introdução do mal como escolha consciente. Até então, o mal não existia como força atuante, existia como possibilidade, mas agora ele se materializa na forma da desobediência coletiva, e o universo invisível já sente os tremores da ruptura. As regiões celestiais percebem o abismo que começa a se abrir. E os anjos fiéis, os que não se deixaram seduzir, aguardam a resposta do trono. Pedro descreve, em sua segunda epístola, capítulo 2, versículo 4, Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas lançou-os no inferno e os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Essa afirmação não é apenas uma sentença. É uma revelação do caráter justo de Deus. Ele viu, ele esperou, ele julgou, mas nesse momento da narrativa, o julgamento ainda não foi pronunciado. A rebelião está em curso. Os anjos caídos estão do lado errado, mas ainda ativos. E o céu, partido em dois, aguarda o decreto que virá. Uma guerra se aproxima, não por vingança, mas por justiça. Não por disputa de poder, mas por restauração da ordem. Os céus, que antes ecoavam adoração, agora ouvem vozes em conflito. Os portões da eternidade, que nunca haviam sido desafiados, agora se veem diante de uma insurgência. E o trono, que permanece inabalável, será defendido não por violência, mas por fidelidade. E então, enquanto os exércitos se alinham, enquanto as hostes celestiais se posicionam, um nome se ergue entre os anjos fiéis. Um nome que não brilha como o de Lúcifer, mas que ressoa com autoridade pura: Miguel. Quando a luz é contestada, a fidelidade precisa se levantar. Quando a ordem é violada, a justiça precisa responder. E foi exatamente isso que aconteceu. A rebelião já não era silêncio, já não era sombra. Ela havia ganhado forma, voz, propósito e território. O céu, dividido em sua estrutura invisível, tornara-se um campo à beira do confronto. Não mais um debate interno, não mais uma tensão crescente. Era a hora da definição, era a hora da guerra. O livro do Apocalipse revela com clareza: houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Apocalipse capítulo 12, versículo 7. Essa batalha não é alegoria, nem fantasia teológica. É realidade espiritual. Uma guerra travada não com espadas forjadas, mas com autoridade, com fidelidade, com palavra e santidade. Foi um conflito entre a luz original e a luz corrompida, entre o trono legítimo e o trono desejado, entre o plano eterno de Deus e a ambição transitória de Lúcifer, do lado da fidelidade, Miguel. Seu nome significa quem é como Deus, e essa não é apenas uma pergunta retórica, mas uma declaração de combate. Miguel não aparece como uma figura em busca de poder, mas como um defensor da soberania divina.
Ele não se posiciona para conquistar, mas para preservar. A sua espada flamejante não é símbolo de destruição, mas de purificação. Miguel representa o zelo, a honra e a lealdade que ainda pulsam nos céus, mesmo diante da insurreição mais profunda. O dragão, agora plenamente revelado, não é mais o anjo de luz que andava entre as pedras afogueadas. Ele se tornou deformação de si mesmo. Seu nome já não é Lúcifer. Ele carrega agora títulos de ruína, adversário, acusador, Satanás, serpente antiga. E com ele estão os que se alinharam à sua causa, anjos que já não louvam, mas existem. Espíritos que já não servem, mas desafiam. Essa guerra espiritual não pode ser compreendida à luz de guerras humanas. Não se trata de exércitos que colidem em força bruta. Trata-se de autoridade espiritual em confronto direto. Miguel e os seus anjos não apenas resistem ao ataque, eles o enfrentam com convicção. Porque naquele momento, o reino eterno está em julgamento. A justiça precisa prevalecer e a fidelidade precisa lutar. E essa batalha não é apenas entre seres, mas entre naturezas. Entre a essência de Deus e o desejo de autonomia. A atmosfera do céu se altera. O que antes era trono, agora se torna tribunal. O que antes era cântico, agora se transforma em clamor de combate. Os espaços espirituais se tornam zonas de conflito. As regiões celestiais, que outrora ecoavam unidade, agora fervem com o ruído de uma guerra que não busca territórios, mas verdades. A espada que Miguel empunha brilha com santidade, e sua força não vem de si mesmo, mas daquele que o estabeleceu como príncipe dos exércitos celestiais. A profecia se cumpre diante do invisível. A batalha não se alonga por eras. Ela é rápida, precisa e definitiva. O dragão não prevalece. Apocalipse capítulo 12, versículo 8, afirma: "Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus." A palavra é clara. A vitória não foi apenas sobre o plano rebelde, mas sobre o direito de permanência. Eles não apenas foram derrotados, foram destituídos. Esse ato carrega um peso profundo. O céu, agora purificado, expulsa o erro. Os anjos caídos são lançados para fora, não apenas como derrotados, mas como intrusos que já não pertencem àquela dimensão. A rebelião é arrancada das alturas e lançada à inferioridade. O orgulho desce, a soberba é abatida, e a guerra, embora espiritual, produz consequências eternas. O céu não voltará a ser como era. Foi ferido, mas também restaurado. O que impressiona nessa batalha não é sua duração, mas seu resultado absoluto. Não há registros de baixa entre os fiéis, porque a autoridade de Deus não precisa de equilíbrio entre forças. Quando Ele decide purificar, não há resistência que prevaleça. E Miguel, nesse contexto, aparece como extensão da ordem divina. Ele é a espada do trono, o fogo que corta, o nome que defende. O livro de Judas, versículo 9, oferece um detalhe singular. Ali, Miguel é apresentado contendendo com o diabo pelo corpo de Moisés. E embora essa cena seja posterior à rebelião celestial, ela revela o caráter de Miguel. Ele não profere acusações por si mesmo, mas diz apenas: "O Senhor te repreenda." Essa postura revela algo precioso. Mesmo em guerra, Miguel não se desvia da reverência. Mesmo em combate, ele honra a autoridade do Altíssimo. E isso mostra que, no reino, poder não é autonomia, é submissão com responsabilidade. A guerra espiritual nos céus é um divisor de eras. Marca o momento em que o mal é confrontado não com palavras, mas com ação. E essa ação é legítima, ordenada, santa. Os anjos caídos, ao perderem seu lugar, não perdem apenas posição, perdem sua conexão com a glória. Eles são agora como tochas apagadas. Ainda existem,
mas sua luz é corrompida. Seu propósito foi rompido e sua existência agora aponta para o juízo. Não há como medir o impacto dessa batalha. O céu, mesmo em sua perfeição, foi palco de luta. Isso nos mostra que a obediência não é automática nem imposta. É escolha. Miguel escolheu lutar pela ordem divina. Os anjos fiéis escolheram permanecer sob a vontade do Criador. E com isso, nos é revelado que o reino de Deus não se estabelece com medo, mas com fidelidade voluntária. É isso que o torna eterno. Com a vitória de Miguel, uma nova etapa se inicia. O céu está purificado, mas a história dos anjos caídos ainda não terminou. Eles não foram aniquilados, foram lançados. E onde agora habitam, aguardam a sentença, porque o julgamento ainda está por vir. E enquanto os céus voltam a vibrar, em unidade, a terra silenciosa se torna o próximo cenário dessa narrativa. Não há mais conflito nos céus, mas há um eco, um lembrete, um alerta eterno de que, até mesmo na luz mais pura, a escolha existe. E de que o reino do Altíssimo é feito não de dominação, mas de obediência apaixonada. Miguel volta ao seu posto. O trono permanece inabalável. E os olhos de Deus agora se voltam para o próximo capítulo de seu plano eterno. E é nesse intervalo sagrado que, abaixo dos céus restaurados, Deus começa a desenhar algo novo. Algo que ainda não existia. Algo que respiraria, caminharia e carregaria sua imagem. O homem, o primeiro julgamento. A batalha havia terminado. O céu, antes em tensão, agora repousava em restauração. Miguel retornara ao seu posto. As hostes, fiéis, agora mais unidas do que nunca, voltavam ao louvor eterno. Mas havia um vazio, um espaço deixado por aqueles que caíram. Não apenas ausência, mas ruptura. Aqueles que foram lançados da presença de Deus não desapareceram. Eles existiam ainda, corrompidos, destituídos, mas conscientes. E para esses, um decreto estava prestes a ser pronunciado. O juízo de Deus não tarda, mas também não se precipita. Ele é justo em tempo e medida. Por isso, mesmo diante de tamanha insurreição, o julgamento dos anjos caídos foi estabelecido não apenas como punição, mas como afirmação eterna de sua justiça. A rebelião exigia uma resposta, e essa resposta viria não como explosão, mas como sentença. Uma que selaria o destino daqueles que, mesmo criados na luz, escolheram as trevas. A Escritura é clara ao descrever o destino desses anjos. Aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou em prisões eternas, na escuridão, para o juízo do grande dia. Judas, versículo 6. O julgamento divino não foi apenas um ato de exclusão, foi confinamento, foi aprisionamento, uma prisão que não se mede com grades visíveis, mas com selos eternos. Eles foram lançados em abismos de trevas, não aniquilados, mas contidos. Essas regiões, descritas na tradição como o Tártaro, não são acessíveis nem aos olhos humanos, nem às forças espirituais não autorizadas. São espaços fora do tempo físico, onde o próprio Deus estabeleceu limites que nem mesmo os seres espirituais podem transpor. Pedro escreve em sua segunda carta, capítulo 2, versículo 4, Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. A palavra usada ali, inferno, no original grego é Tártaros, indicando um local específico e profundo no mundo espiritual, criado unicamente para conter tais seres. Essa prisão não é simbólica, é real, e ela nos revela algo essencial sobre o caráter de Deus. Ele não ignora o mal, mas também não age com ira cega. Ele julga com precisão, ele separa, ele isola,
Ele preserva o equilíbrio do reino, mesmo quando há ruptura. E ao fazer isso, ele garante que a justiça não seja apenas um ideal, mas uma realidade operante em todos os níveis da criação. O julgamento dos anjos caídos é diferente do juízo final dos homens. Eles não foram feitos à imagem de Deus, nem receberam a promessa da redenção. Não há evangelho para anjos, não há cruz para os que foram feitos apenas para servir. Sua queda não foi em ignorância, mas em plena revelação. Eles viram a glória, habitaram a presença, ouviram a voz e mesmo assim escolheram rebelar-se. Isso torna sua culpa incontornável. Não há argumento, não há defesa, não há apelação. Apenas condenação. No momento em que foram lançados nos abismos, selos foram colocados. Selos que indicam que eles estão reservados para um juízo que ainda virá, mas que, espiritualmente, já foi decretado. Isso significa que sua destruição total ainda está por vir, mas sua condenação já está selada. Vivem à sombra do veredito. Respiram sabendo que sua sentença não será revista. São prisioneiros da própria escolha. Sentem o tempo passar, não em dias, mas em eternidade. Esses anjos caídos estão divididos em diferentes atuações. Alguns estão presos, aguardando o juízo, como lemos em Judas. Outros, por permissão divina, ainda operam na terra, atuando como potestades, dominadores, espíritos do mal nos lugares celestiais, conforme Efésios capítulo 6, versículo 12. Eles não escaparam do julgamento, mas foram entregues a funções dentro do plano soberano de Deus, como peças já condenadas, em um tabuleiro que caminha para o fim. A prisão dos que estão retidos é um lembrete constante da autoridade divina. Esses abismos espirituais são como cortes espirituais que já selaram o destino daqueles que ousaram subir. E é nesse ponto que entendemos o equilíbrio da narrativa bíblica. O céu não esquece, o trono não ignora, e a rebelião não passa impune. Deus não fecha os olhos, Ele sela, Ele reserva, Ele condena. Essa realidade nos apresenta uma dimensão espiritual que muitas vezes ignoramos. Vivemos em um universo onde há seres aprisionados desde antes da fundação do mundo. Seres que caminharam entre pedras de fogo, que viram o brilho da criação, que louvaram no início de tudo. E agora estão enclausurados, em trevas, aguardando o momento do juízo final. A criação continua, mas esses permanecem em pausa, numa espera involuntária, num silêncio de tormento consciente. A justiça de Deus, nesse contexto, não se manifesta com espetáculo, mas com ordem. Ele não precisou destruir para estabelecer domínio, ele precisou apenas confinar. E isso nos mostra o tipo de poder que governa o reino, não a força bruta, mas a autoridade absoluta. Deus não grita, ele sela, não precisa insistir, ele decreta. E quando ele decreta, até os anjos tremem. É também nesse julgamento que se estabelece um princípio espiritual irrevogável. A santidade é protegida. O céu pode ser invadido, mas jamais será dominado. Pode ser desafiado, mas nunca será vencido. Deus permitiu a rebelião, mas não aceitou sua permanência. Ele permitiu a batalha, mas não tolerou a divisão. O julgamento foi a resposta perfeita, sem excessos, sem omissões. Ao compreendermos esse julgamento dos anjos caídos, entendemos também o fundamento de todos os julgamentos posteriores. Porque se o próprio Deus não poupou os anjos, como pouparia a impiedade humana que rejeita sua verdade? Como diz o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 11, versículo 22, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. A bondade para com os que permanecem, a severidade para com os que caem. Mas mesmo diante desse cenário, há algo mais profundo. O reino não perdeu seu brilho.
Deus não foi diminuído pela rebelião. O trono não foi manchado pelo julgamento. Pelo contrário, a santidade foi reafirmada, a ordem foi restaurada. E o céu, agora purificado, se prepara para o próximo movimento, porque o plano eterno continua. E o reino, mesmo marcado por conflito, segue em direção à redenção plena. E enquanto os anjos caídos são aprisionados nas profundezas do invisível, no espaço entre a eternidade passada e a criação do mundo, Deus volta seus olhos para uma nova criação. Algo que refletirá não apenas sua glória, mas também sua imagem. Algo que nascerá já em um universo onde a guerra espiritual aconteceu. Algo que precisará de escolha, de obediência, de fé. E então, em meio ao eco das cadeias que selaram os caídos, Deus começa a formar o homem, a criação do homem em um universo ferido. Antes de continuarmos, se este conteúdo tem abençoado sua vida, curta, comente e compartilhe. Se inscreva no canal e, se quiser abençoar o canal, clique no botão Valeu e deixe uma oferta de qualquer valor ou se torne membro. Assim, continuamos investindo em pesquisa e melhorias para abençoar ainda mais a sua vida. Continuando, o universo já havia testemunhado o primeiro grande conflito espiritual. O céu havia sido purificado pela espada de Miguel. Os anjos que se rebelaram estavam agora separados, alguns aprisionados em trevas eternas, outros ainda operando sob o juízo futuro. O reino havia restabelecido sua ordem, mas o tecido da eternidade carregava agora uma cicatriz invisível. O mal existia. A rebelião era um fato consumado. A divisão havia deixado uma marca no cosmos. Foi nesse contexto, não de inocência absoluta, mas de um universo já marcado por um conflito celestial, que Deus decide criar algo novo, algo à sua imagem. Não apenas para ocupar o espaço deixado pelos caídos, mas para manifestar uma dimensão mais profunda de seu plano eterno. Deus forma o homem, não como espírito puro, como os anjos, mas como criatura de corpo, alma e espírito, terra e fôlego, matéria e glória, temporal e eterno. Um ser que caminharia entre o visível e o invisível. A criação do homem não foi um improviso. Foi um ato deliberado, meticuloso e plenamente consciente. Gênesis capítulo 2, versículo 7 declara: Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Deus não falou como nas demais criações. Deus tocou, moldou, respirou, deu parte de si. O homem não é apenas feito por Deus, ele é feito com Deus. Mas esse homem foi criado em um universo que já conhecia o mal. A serpente, símbolo e agente de Satanás, já estava presente. Apocalipse capítulo 12, versículo 9, identifica-a com clareza. A antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Antes mesmo que Adão fosse colocado no jardim, o mal já estava à espreita. O Éden, por mais belo e perfeito que fosse, não estava isolado do conflito cósmico que o precedeu. Isso muda a perspectiva sobre a criação. Deus não criou o homem em neutralidade, criou-o num campo de decisão. O livre-arbítrio humano não é um luxo, é uma necessidade diante do cenário espiritual já em movimento. O homem nasce num universo onde a luz e as trevas já estão em rota de colisão. E sua missão é clara: guardar, cultivar e obedecer. O Jardim do Éden não era apenas um local paradisíaco. Era um espaço de prova, um santuário de liberdade com limites. Gênesis capítulo 2, versículos 8 e 9, descreve que o Senhor Deus plantou um jardim no Éden e fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para alimento, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal.
Essas duas árvores revelam o conflito central: vida eterna ou autonomia moral. Ao criar o homem, Deus não estava tentando apagar a queda dos anjos, mas ampliar o escopo de sua revelação. Com os anjos, houve apenas serviço. Com o homem, haveria comunhão. E essa comunhão só poderia ser real se houvesse escolha. A árvore do conhecimento do bem e do mal não era uma armadilha, era um símbolo da liberdade. Deus não queria robôs espirituais, Ele queria filhos, seres com capacidade de amar, escolher, permanecer. E por isso colocou diante deles não apenas a bênção, mas também a possibilidade da maldição. A presença da serpente no Éden, longe de ser um descuido, é parte do plano. Ela representa a continuidade do drama celestial agora no plano terreno. A guerra espiritual, que começou nas alturas, agora desce à terra. E o homem será o ponto de encontro entre as duas naturezas. A serpente não aparece por acaso. Ela já aguardava, silenciosa, paciente, mas plenamente ativa. Essa realidade espiritual reforça a grandeza do chamado humano. Adão não era apenas um jardineiro, era um guardião. Eva não era apenas uma companheira, era parte da estratégia divina para multiplicar a imagem de Deus no mundo. A ordem foi clara: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Gênesis, capítulo 1, versículo 28. O homem deveria expandir a glória de Deus a partir do Éden. Mas para isso, precisaria resistir ao engano que já havia vencido 1/3 dos anjos. A queda de Lúcifer servia como pano de fundo espiritual para a batalha que Adão enfrentaria. Mas o homem não caiu como os anjos. Os anjos caíram em plena glória, sem tentação externa. O homem caiu por sedução, por engano, e isso faz toda a diferença, porque onde os anjos caídos receberam juízo imediato e irreversível, ao homem seria oferecida redenção. Ainda assim, a entrada do pecado no mundo humano revela a profundidade da ferida universal. A serpente, agindo com astúcia, ataca o ponto central da ordem divina, a confiança. Ela não nega Deus, ela distorce. É assim que Deus disse? Gênesis capítulo 3, versículo 1. O mesmo padrão da rebelião nos céus é repetido. Na terra, questionamento, autonomia, desejo de ser como Deus. Quando Adão e Eva comem do fruto, o universo responde. Não apenas o jardim, mas toda a criação é tocada. A Bíblia declara que a criação geme, aguardando a redenção. Romanos capítulo 8, versículo 22. Porque o pecado humano não foi apenas uma falha moral, foi uma reverberação da rebelião anterior. A humanidade agora compartilha da ferida espiritual que começou com os anjos caídos e, ao mesmo tempo, se torna o centro do plano de redenção. Mas, mesmo diante da queda, algo se mantém. Deus continua presente, Ele vem ao jardim, Ele chama, Ele confronta, Ele cobre, Ele não elimina o homem, Ele o disciplina. Porque, diferente dos anjos, o homem ainda está dentro da história. Ainda pode ser redimido, ainda pode escolher. A cruz, que ainda não havia sido revelada, já era uma certeza na mente de Deus. O Cordeiro já havia sido preparado antes da fundação do mundo. Essa criação do homem em um universo ferido nos ensina que a vida cristã não começa no jardim, começa na batalha. O Éden foi uma introdução à realidade espiritual. O que aconteceu antes do Éden molda o que acontece depois. E compreender isso é essencial para entender a necessidade da obediência, da vigilância e da fé. O homem não é vítima do mal. Ele é chamado à resistência. Ao formar o homem, Deus estava dizendo ao universo: eu ainda estou escrevendo a história. Os anjos caíram, mas não venceram. A serpente fala, mas não governa. A queda aconteceu, mas o plano continua. E nesse plano, o homem é mais do que pó. Ele é promessa, mas essa promessa será testada.
e a terra, ainda fresca em sua criação, logo será o palco de uma nova sentença. Porque aquele que se ergueu contra o céu, agora anda sobre a terra, e o tempo do juízo, ainda que adiado, se aproxima mais uma vez. O homem caiu, mas se levantará. Já os anjos aguardam o dia em que serão julgados por ele. O dia em que julgaremos os anjos. Entre os ecos do Éden e os sussurros das regiões celestiais, há uma verdade silenciosa, profunda e muitas vezes esquecida. O juízo final dos anjos caídos não será proclamado apenas do alto do trono divino, mas também terá como testemunhas e participantes aqueles que foram resgatados da terra. Aqueles que, mesmo em um mundo corrompido, permaneceram firmes. Aqueles que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro e glorificados pela eternidade. E essa verdade, aparentemente distante, é revelada com clareza por Paulo em sua primeira carta aos Coríntios. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Capítulo 6, versículo 3. Essa afirmação carrega em si um peso cósmico. O homem, criado à imagem de Deus e formado após o juízo dos anjos rebeldes, se torna agora parte da resposta final à insurreição celestial. Ele não será apenas testemunha, ele participará do julgamento. A justiça de Deus, sempre perfeita, agora incluirá os justificados como parte da corte. E essa corte é composta não por deuses, nem por principados, mas por filhos. Essa revelação amplia a compreensão do plano divino. O homem, que no início parecia menor que os anjos, mais frágil, mais vulnerável, mais inclinado à queda, é agora elevado a uma posição que os próprios anjos caídos jamais imaginaram que presenciariam. O trono de Deus continua sendo o centro do julgamento, mas ao redor dele, os santos glorificados exercerão autoridade. Não com julgamento próprio, mas com o discernimento conferido pelo Espírito, com a mente de Cristo, com a justiça do justo. Esse juízo não será motivado por vingança, será expressão de fidelidade. Aqueles que resistiram ao engano da serpente, aqueles que guardaram a fé, aqueles que escolheram o Cordeiro, esses se assentarão um dia para julgar os que primeiro escolheram a rebelião. Não por mérito próprio, mas por graça, não por capacidade, mas por promessa. A participação dos santos nesse juízo não é uma metáfora, é uma profecia. E essa profecia remonta à ideia de que o reino de Deus sempre planejou restaurar tudo. Não apenas punir os culpados, mas exaltar os fiéis. E ao colocar os redimidos como parte do julgamento dos anjos, Deus não apenas corrige a rebelião, ele inverte sua pretensão. Pois os anjos caídos, que desprezaram a obediência e buscaram domínio, agora serão julgados por aqueles que escolheram servir. Essa inversão espiritual é uma das marcas do reino. O último se torna o primeiro. O servo governa. O humilde é exaltado. E os que foram desprezados pelo mundo são agora herdeiros com Cristo. Paulo escreve em Romanos capítulo 8, versículo 17. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E esse direito de herança inclui não apenas a glória futura, mas também a autoridade espiritual sobre o juízo eterno. O julgamento dos anjos caídos, portanto, não será uma cena isolada. Será um ato de restauração plena, porque no momento em que os santos se assentam para julgar, o universo reconhece a vitória da fidelidade. Os céus e a terra testemunham que a glória de Deus não foi vencida, que a rebelião foi contida, que o plano seguiu, que a graça triunfou e que a justiça é mais do que um decreto, é um testemunho eterno. Mas essa cena futura começa agora. Cada decisão de fidelidade, cada renúncia ao pecado, cada escolha pela santidade, cada ato de humildade está preparando os redimidos para sua função eterna. O julgamento dos anjos não é um prêmio, é uma consequência,
é o resultado de uma vida rendida ao plano eterno de Deus. Aqueles que reinarão com Cristo também julgarão com Ele. Esse entendimento deve transformar a maneira como olhamos para a vida espiritual, pois não estamos apenas sobrevivendo em um mundo corrompido. Estamos sendo preparados para governar. Estamos sendo treinados para discernir com justiça. Estamos sendo moldados para um papel que os próprios anjos não receberam. E isso revela a grandeza da vocação dos santos. O chamado não é apenas para vencer, mas para herdar. Ao sabermos que os anjos serão julgados por nós, somos também alertados sobre o peso de nossa conduta. Porque quem julga precisa conhecer justiça. Quem participa do juízo precisa andar com retidão. Deus não compartilha sua autoridade com os imprudentes, por isso Ele nos santifica. Ele nos purifica, Ele nos educa, e tudo isso não é apenas para nossa salvação, é para nossa participação no reino. Os anjos caídos, por sua vez, sabem disso. Eles sabem que seu julgamento está selado, sabem que seus dias estão contados, sabem que não haverá misericórdia, porque não houve arrependimento. Eles que estavam tão acima verão aqueles que estiveram tão abaixo sendo exaltados. E não há dor mais profunda para quem caiu do que assistir ao trono que perdeu sendo compartilhado com aqueles que desprezou. Esse julgamento também revela a dimensão escatológica do reino. Ele nos projeta para além do tempo, para além da morte, para o dia em que a eternidade será estabelecida plenamente. E nesse dia não haverá mais dúvidas, não haverá mais acusações, pois o acusador será julgado e sua queda será definitiva. Os livros serão abertos, os nomes serão lidos e as correntes eternas que prendem os anjos caídos serão seladas para sempre. O papel do homem na eternidade não é passivo, é governamental, é sacerdotal, é judicial. A cruz não apenas perdoou, ela elevou. Cristo, ao descer, nos ergueu com Ele. E agora, assentados com Ele nas regiões celestiais, aguardamos o dia em que todas as coisas serão restauradas, incluindo a justiça sobre os anjos. Aquela pergunta feita por Paulo: não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Não é uma curiosidade, é um chamado, uma convocação à maturidade, um lembrete de que nossa luta atual não é pequena, que nossa missão espiritual é eterna, que nossa identidade em Cristo é maior do que conseguimos compreender e que nosso destino em glória está intrinsecamente ligado à manifestação final da justiça de Deus. E assim, o universo observa. Os anjos aguardam. Os selos estão postos. A sala do trono já conhece os que se assentarão ali. E os céus, restaurados, ecoam a certeza de que aquele que começou a boa obra há de completá-la, não apenas em nós, mas em toda a criação. E no dia em que os livros forem abertos, no dia em que os olhos espirituais contemplarem toda a verdade, haverá um trono, um julgamento, um veredito, e entre os presentes estarão os redimidos, revestidos de justiça, olhando face a face os que um dia brilharam entre as estrelas, mas escolheram se levantar contra o rei. E então, sem gritos, sem alarde, a sentença será pronunciada. Não como revanche, mas como justiça, e mesmo assim ainda não será o fim, pois há uma sentença maior se aproximando, um juízo não apenas para anjos, mas para todo o sistema de rebelião, um lago preparado, não com símbolo, mas com realidade eterna. E o tempo desse veredicto final está se aproximando. A história que atravessa os céus e desce até a terra não é apenas sobre a queda dos anjos, nem sobre o juízo reservado àqueles que se rebelaram. É, sobretudo, sobre um Deus que não perdeu o controle, mesmo quando a luz se tornou sombra. Um Deus que permanece justo, mesmo quando o trono é desafiado.
Um Deus que, diante da desobediência dos primeiros seres celestiais, decidiu não apenas julgar, mas redimir. E nesse plano eterno, fomos incluídos, criados em um universo já ferido, chamados para andar entre sombras com os olhos fixos na luz. Colocados entre batalhas invisíveis com uma missão que vai além do nosso tempo. Somos mais que espectadores, somos parte do reino que vencerá. Cada capítulo dessa narrativa nos lembra que a justiça não falha, que o mal não triunfa e que a verdade será proclamada no tempo certo. Um dia, todo ser espiritual será julgado, e entre os que estarão assentados em honra, estarão aqueles que foram alcançados pela graça, aqueles que, mesmo em meio à dor, escolheram permanecer. Aqueles que disseram sim à cruz e não à serpente. O julgamento dos anjos nos lembra que há um juízo reservado para toda rebelião. Mas a cruz de Cristo nos lembra que ainda há tempo para a reconciliação. Ainda há graça, ainda há perdão, ainda há um chamado ecoando em cada coração. Você que chegou até aqui, ouvindo e refletindo sobre cada passo dessa história sagrada, não está aqui por acaso. Deus conhece cada linha que você leu, cada batida do seu coração, cada dúvida que já cruzou sua mente. E hoje Ele está chamando você. Não para o medo, mas para o retorno. Não para a condenação, mas para a vida. Se em algum momento você se afastou ou nunca entregou verdadeiramente sua vida a Jesus, essa é a hora. Não por pressão, mas por amor. Não por religião, mas por eternidade. Comente agora com sinceridade: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Se você já pertence a Cristo, declare também nos comentários: Amém. Essa simples palavra pode fazer essa mensagem alcançar ainda mais vidas. E se esse conteúdo falou com você, compartilhe. Leve essa verdade a quem precisa ouvir. Porque há muitos que ainda não sabem que o julgamento está escrito, mas a salvação ainda está sendo oferecida. Até a próxima.